em qual momento que eu devo então estudar o ouvido? Se é possível começar a tocar na igreja sem o auxílio do ouvido, como que eu vou começar primeiro? Como eu disse, você vai marcar um ensaio na sua igreja com os músicos, se tiver músico. Se na sua igreja não tem músico nenhum, você vai marcar um ensaio com os irmãos que já cantam na sua igreja e você vai ser a primeira tecladista, a primeira musicista a começar a tocar. E aí você vai marcar um ensaio com elas e o que você vai fazer? Vai pegar a cifra do hino, por exemplo, vai ensaiar em casa. Ah, mas eu não quero simplesmente estar estudando, lendo a cifra para tocar lá na igreja. Eu não gosto. Não é demérito nenhum você tocar lendo uma cifra, até porque uma orquestra toca lendo uma partitura o tempo todo e isso não diminui o mérito deles serem excepcionais músicos. Mas se é um empecilho para você tocar, por que não você estudar o hino até decorar? Ah, mas é muito difícil, então leva uma cópia. Leva no seu celular a cifra ou faz uma pastinha, coloca lá na frente. O que você acha que é melhor? Simplesmente ver a obra de Deus sofrendo e você ter um orgulho de que você tem que estar preparado a ponto de saber tocar de ouvido e nunca começar, ou você levar uma pasta, ensaiar e tocar perfeitamente. Isso é um exemplo, inclusive, para vocês entenderem porque eu comecei levando cifra na igreja e não só comecei levando cifra, como durante muito tempo eu toquei e levei algumas cifras em alguns eventos grandes, gente. Eu toquei durante o ano passado agora, o ano de 2022, eu fiz muitos eventos no SESI e no SESC. Eu tenho um amigo da época da faculdade, Diego Sangalli, se ele estiver assistindo, um abraço para você. E ele tinha um projeto de viola caipira, onde ele tocava algumas composições instrumentais dele. E aí ele me convidou para fazer parte desse projeto, agora em 2022, foi muito bacana. A gente rodou, fez um circuito aqui no estado de São Paulo, tocamos em várias cidades aqui do estado de São Paulo e as músicas eram todas composições dele. Então, pelo fato de serem músicas não tão conhecidas, ser conhecida apenas para ele, o que eu fiz? Eu peguei todas essas músicas, cifrei todas elas e todos os shows que eu fui, eu levei uma pasta para mim poder estar tocando, olhando a cifra. Agora pensa, eu sou um músico experiente que já toco há 20 anos, já fiz faculdade de música, tenho 2 pós-graduação em música. E por que eu levei uma cifra para mim poder estar lendo na hora? Justamente porque eu não tenho esse ego de simplesmente, eu tenho que tocar de cor. Ou por que você não tirou de ouvido, professor, as músicas? Pelo fato de eu ter muito trabalho. Se eu fosse tirar essas músicas de ouvido, quanto tempo não ia demorar? O repertório era de mais ou menos umas 15 músicas. E as músicas não eram tão conhecidas, porque eram composições dele. Eu teria que ouvir muitas dessas músicas até eu conseguir acostumar com elas. Então o que foi o mais simples a se fazer? Eu simplesmente cifrei todas elas, deixei tudo bonitinho e levei para poder estar tocando. Com a cifra, consegui resolver todos os meus problemas e consegui tocar lá junto com ele. Então percebe como que é muito mais simples quando você não tem primeiro orgulho e sabe como está tocando? Só que esse problema, essa questão de querer tocar de ouvido, só acontece com quem é iniciante, porque a gente tem uma insegurança. O que os irmãos vão pensar se eu chegar na igreja com uma cifra? O que eles vão pensar tanto faz, o que importa é o que você está fazendo em prol do reino de Deus. A música, ela pode ser interpretada de várias formas, mas o que realmente importa é a música. Se eu tocar um hino aqui para vocês, e vocês ouvirem eu tocando, você quer saber como eu toquei? Ou vai fazer diferença se eu aprendi essa música vendo um tutorial na internet, se eu li uma cifra, se eu decorei ela, se eu peguei uma tablatura, ou se eu peguei uma partitura, ou se eu estou tocando de ouvido? Ninguém pergunta num show para um artista grande, para uma banda grande, como ele está tocando. O que importa é se ele está tocando certinho. Você pode estar tocando de ouvido, se estiver tudo errado, vai ficar feio. Agora, você pode ter decorado seguindo um tutorial na internet. Se você estiver tocando perfeito, é o que vale. O que vale é exatamente a sonoridade, o som e como você está executando aquela música, aquele hino. Então tem a ver com isso. Você realmente entender, porque poucas pessoas entendem isso e acham que é o inverso, que a gente deve começar sabendo tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. Mas é o oposto. E muitos gurus, muitos professores vão sempre falar isso.
Ah, que você precisa ter independência para tocar na igreja. É simples falar, difícil é fazer. Por quê? A grande maioria das pessoas começaram lendo cifra. E a gente aprende a tocar de ouvido no processo. Lembra aqui que eu falei para vocês que tocar de ouvido tem a ver com referência, não simplesmente com ouvido? E para você desenvolver o seu ouvido, automaticamente você precisa já ter tocado muitos hinos. Por que eu preciso tocar vários hinos para me desenvolver meu ouvido? Porque tem a ver com referência. Se você nunca ouviu uma escala, como o seu ouvido vai conseguir interpretar que aquilo é uma escala? Se você nunca fez algo, o seu ouvido não vai conseguir estar captando aquilo, interpretando e entendendo exatamente o que você está fazendo. Então eu sempre falo, para você tocar de ouvido, é legal que você já tenha tocado pelo menos uns 100 a 150 hinos na sua vida. Aí algumas pessoas falam, nossa, mas 100 a 150 hinos é hino demais, eu não vou ter possibilidade de aprender tantos hinos. Se você começar a tocar na igreja lendo cifra, você vai ver que rapidamente você toca mais do que isso. Porque a cada culto você vai tocar em média de uns 5 a 8 hinos. Para dar 100 hinos, 10 cultos, 15 cultos que você for na sua igreja, você já vai ter tocado isso. Então é rápido que a gente acaba tendo mais experiência para tocar na igreja. Então a partir do momento que você começa a tocar na igreja, você também tem uma obrigação. Quando a gente está na nossa zona de conforto, o que acontece? Isso com todo mundo, gente. Com todos nós, e a grande maioria, quem não faz isso é uma pessoa fora do padrão, anormal, porque a gente tem o princípio de sempre fazer as coisas em cima da hora. E se você não tem uma obrigação, qual que é o grande problema? Você não faz. E isso é normal, eu falo até por mim. Por que eu sempre tive grandes professores na minha vida? Por 2 motivos. O primeiro, eu tendo professor, eu tinha um direcionamento, um método e alguém para poder me avaliar e me mostrar a direção. Sozinho é quase impossível de aprender. Segunda vantagem de eu ter um mentor e ter professores na minha vida é porque eu sabia que eu tinha uma obrigação para poder estar apresentando aquele conteúdo para ele. E vários alunos nossos conseguem realmente ter resultados justamente por conta disso. Porque eles sabem que eles estão no curso, que eles têm que cumprir alguns desafios, que eles têm que mandar vídeo. Então, enquanto a gente não tem essa obrigação, a gente deixa para depois. Um exemplo claro sobre isso é a minha mãe. Minha mãe, ela toca teclado, ela tocou na igreja também durante muitos anos. E eu lembro que tinha hinos novos para a gente tocar e às vezes tinha introdução, principalmente quando era congresso, festividade. Vocês sabem que tem muitos hinos novos que a gente acaba tendo que tocar. E esses hinos novos, como eram hinos que a gente não tinha costume, precisava tirar, ouvir muito, aí dá trabalho. Quando é hino que a gente já conhece, já ouviu muitas vezes, quem toca de ouvido tem muito mais facilidade. E eu lembro que era um trabalho tremendo para a gente acostumar com esses hinos, ouvir, tirar cada um dos detalhes. E quando tinha simplesmente só a base para ela fazer ali, ela ficava toda confortável. Mas e quando tinha introdução de teclado? Aí eu pensava, a festividade é daqui 3 meses. Normalmente eles falavam com antecedência de 2 a 3 meses, para a gente poder se preparar, tirar todos os hinos, ensaiar com os jovens ou com o círculo de oração, com o grupo que fosse, ensaiar com o vocal, deixar perfeito o hino. Era de 2 a 3 meses. Aí o que a gente pensa? Por que ela então não pegava no primeiro dia e passava 3 meses treinando? Porque o ser humano não é assim. Ela deixava para o último mês, às vezes faltando 10 dias aí que ela ia realmente se dedicar para aprender a introdução. E por que ela aprendia a introdução em cima da hora? Só porque ela sabia que ia ter a festividade, ia começar essa série de cultos. E aí o que ela pensava? Se eu não tirar, eu vou passar vergonha. E quando estava em cima da hora, ela ia e tirava. Agora pensa, quando não tinha congresso, não tinha essa responsabilidade, e aí a gente estava tocando sempre os mesmos hinos. Ela ficava sempre na zona de conforto e não tirava o hino novo. Nem sequer relava a mão no teclado. E provavelmente muitos de vocês também pensam dessa forma. Ou você até entende da importância de você ter que estar tocando seu instrumento sempre, você saber que só tendo um caminho que você consegue aprender e ter grandes resultados. A gente sabe disso. Mas por que a gente não faz? Porque faz parte de nós, seres humanos. Por isso que eu falo, você ter alguém te mostrando um caminho, uma rota, e te incentivando, e você tendo uma obrigação de poder apresentar o que você está estudando, isso já te acelera muito. Segunda vantagem, para você que tem um sonho de tocar de ouvido e acha que você tem que tocar de ouvido para começar a tocar na igreja, vai de novo aqui, ó. Um banho de realidade em vocês. Não precisa. E enquanto você não começar a tocar na igreja, você não vai aprender a tocar de ouvido. Porque como você vai praticar ouvido em casa?
é quase que impossível. A gente precisa estar treinando no campo de batalha. É o pastor simplesmente levantando e cantando o hino, você tendo que achar o tom ali. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Exatamente, é assim que a gente começa a desenvolver. E você tendo a obrigação de estar tocando na igreja, automaticamente, talvez em casa você não treine tanto, mas lá na igreja você vai ser obrigado a toda semana estar pegando uma cifra nova, estar tirando hino novo. É isso que faz a gente conseguir se desenvolvendo. Todos os músicos que eu conheço que são excelentes começaram assim. Até tem um ditado que eu sempre estou falando, que feito é melhor do que perfeito. Não espera estar perfeito para começar. Então já começa do jeito que você está e você vai desenvolvendo na jornada.